Salve, salve, camaradas! Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui com mais uma live pelo canal Emancipação Socialista, em parceria com o Ofensiva Socialista, né? Dessa vez a gente vai falar sobre capitalismo e lutas antirracistas, né? Com esses dois grandes camaradas, que é a Lohane, né? Que é assistente social e mestranda pela UFAL, e o camarada Eduardo Rosa, né? Mais conhecido como Buiú. Buiú, que é funcionário dos Correios, em São Paulo, né? Então, a gente agradece desde já a disponibilidade de vocês, camaradas, em estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto importantíssimo, ainda mais diante da conjuntura atual. E desde já eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo aqui no canal, né? Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações e curta também os nossos vídeos para dar mais visibilidade, né? A nossa luta, né? Que é uma luta de denúncia, né? E anticapitalista, né? Que a gente está tratando hoje sobre o tema racismo, a gente sabe, sem a destruição do capital, a gente nunca vai deixar a gente nunca vai combater o racismo, né? Que o combate mesmo, de fato, do racismo, a gente faz com a destruição do capital, né? Então, eu quero desde já agradecer a todos. A gente, sobre a dinâmica da nossa live, né? Os debatedores terão 20 minutos cada um para falar sobre o assunto, né? Para explanar sobre o assunto. Depois a gente abre para um bloco de perguntas, né, para fomentar mais ainda o nosso debate. Então, são mais 20 minutos para o debate, onde os debatedores irão, assim, responder as perguntas que vocês farão no nosso chat, né? Então, desde já agradeço. Lohane, pode começar aí, pode ficar à vontade. Em seguida, a gente vai ter a fala do camarada Buiú. Pode ficar à vontade, Lohane, agradeço desde já a vocês. Boa noite a todos e a todas que estão aqui, né, acompanhando a nossa live. Meu nome é Lohane, eu faço parte do Ofensiva Socialista, que é aqui um coletivo em Alagoas, né? E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre capitalismo e as revoltas antirracistas, né? Então, para entender o racismo, é necessário que a gente entenda a relação do racismo com o capital, né? Então, é uma relação intrínseca ao capital. Então, é necessário partir daí para que a gente entenda, né, a atualidade do racismo, a atualidade das lutas antirracistas que estão acontecendo no mundo. Então, é necessário fazer essa introdução, esse apanhado histórico de como raça e como a raça está ligada ao capital, né, esse conceito de raça. Então, é basicamente por aí que vou iniciar minha fala. Então, para iniciar, eu gostaria de falar sobre duas obras que são clássicas, né, para a gente entender a questão racial no Capital, que é a obra do Silvio Almeida, O que é Racismo Estrutural, e a obra da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Então, são duas obras essenciais para entender a questão racial na perspectiva marxista, que é a perspectiva que eu tenho, né? Então, a partir disso que eu vou fazer a minha fala. A relação entre racismo e capital, ela vem desde a acumulação primitiva do capital. Então, a criação de uma raça, né, de uma classificação de pessoas, a raça tem um sentido histórico. A raça não é um sentido biológico de diferenciação entre seres humanos. A raça tem um sentido histórico e ela é utilizada de acordo com as formações, né, sociais, e ela é gestada no capital. Então, a raça, a criação desse sentido histórico de racializar pessoas, é utilizado para inferiorizar pessoas. Então, juntamente no processo de acumulação primitiva do capital, em que o capital teve que expropriar, né, expropriar as riquezas de outras terras através do colonialismo, através do mercantilismo, né? Então, através disso, ele criou essa justificativa da raça para separar. Olha, aqui a gente pode exterminar, a gente pode matar, porque não são pessoas humanas. Para essas pessoas, né, o homem branco é o homem universal, é o homem europeu. Então, a raça é um contraponto a isso, são aquelas pessoas que não fazem parte desse processo civilizatório. E então, como é que a raça e o capital estão juntos, né, nessa jornada de destruir a vida das pessoas racializadas, das pessoas negras, que é o que a gente está querendo trazer hoje? Como é que que isso funciona? Então, através do colonialismo, né,
que desde o início, né, desde o século XVI, o capital vem acumulando riquezas e vem se gestando até chegar no século XVIII, que ele se estabelece. Então, através da questão da raça, através da criação da raça no sentido histórico, porque ela não tem base biológica, é que a gente pode entender a raça e o racismo. Então, para entender o racismo, é necessário entender o que é a raça. A raça é essa tentativa, né, do homem branco, burguês, do nascente burguês, né, de tentar inferiorizar e fragmentar os seres humanos em categorias diferentes. Então, existe o ser humano de primeira categoria, que é o ser humano branco, burguês, o homem, né? E existem seres humanos que, na concepção dessas pessoas, são seres humanos de segunda categoria, como os negros, como as mulheres, indígenas, entre outras, né? Então, eles utilizam esses aspectos fenotípicos, né, da raça, ou até mesmo os aspectos étnico-culturais. Então, quando o processo civilizatório chega nas colônias, eles veem, né, os europeus veem como se eles fossem superiores, eles vêm trazer essa civilização aos selvagens, e isso é uma justificativa, né, racista. Então, capital e racismo andam juntos desde o início, né? A questão da raça surge com o capital, surge com a necessidade de mundializar o capital, porque o capital tem essa necessidade de se expandir, né, através da mundialização. Então, essa mundialização permitiu, né, que eles inventassem a raça e racializassem as pessoas para fragmentar, para desumanizar. Então, a pessoa que é racializada, a pessoa negra, é vista como de forma desumana por essas pessoas. E isso justifica a morte, justifica o extermínio, justifica todos os processos que vêm sendo alimentados pelo capital contra as pessoas negras, né? E contra todas as pessoas que são racializadas, né? Mas aqui, em específico, nós estamos falando das pessoas negras. Então, as ideias liberais do iluminismo, da liberdade formal, a igualdade formal, elas também corroboram para criar esse homem universal abstrato em contraposição às pessoas, né? As outras pessoas que não são esse homem ideal. Então, o homem que tem o sujeito de direitos, né, do liberalismo é o homem burguês, né? As outras pessoas são apenas são de segunda categoria. Então, ilustrando isso, trazendo essa base do capital junto com o racismo, a gente pode falar do que é o racismo. Então, o racismo é o uso da raça, dessa raça que foi inventada como justificativa para matar pessoas pelo capital, subjugar os povos, né? Subjugar os povos como sendo não humanos, como sendo inferiores. Então, o racismo, ele não é uma anomalia do capital, ele não é algo contrário à lógica do capital, ele faz parte da racionalidade do capital. Então, ele se manifesta na vida das pessoas que são racializadas por meio, através das relações de produção, né? Os trabalhadores negros vão sentir principalmente o racismo e de forma subjetiva, né, normalizando que as pessoas negras sejam vistas como criminosas, sejam normalizado que as pessoas negras vivam na miséria, que as pessoas negras passem fome, entre outras coisas que as pessoas racializadas sofrem, né? Então, partindo disso, eu trouxe os conceitos, as concepções de racismo que o Silvio Almeida trata, né, no livro sobre o racismo estrutural, que ele traz 3 concepções do racismo para desvendar, né, para desmistificar a questão do racismo estrutural, para mostrar como esse racismo está na estrutura do capital, né, como vem juntinhos, vem os irmãozinhos ali, capital e racismo, lascando com a vida de todo mundo, né? Então, para tratar sobre as concepções que o Silvio Almeida traz, ele traz 3, que é a concepção individualista, a concepção institucional e a concepção estrutural, que é o que o racismo realmente significa. Mas, para a gente entender a diferenciação, eu vou exemplificar, né, cada uma. A concepção individualista, ela parte do princípio de que o racismo é uma anomalia e que é um comportamento de um indivíduo qualquer. Por exemplo, um indivíduo racista, né, uma pessoa que comete uma discriminação contra alguém, então ele acaba, né, a concepção individualista, ela minimiza a questão, ela
defende que o racismo deve ser combatido pontualmente, né, contra essas pessoas que praticam atos de racismo. Então, inclusive, o Silvio Almeida, ele faz essa distinção entre o que é preconceito e a discriminação. Que o preconceito e a discriminação são âmbitos dentro do racismo. O racismo é estrutural e o preconceito são formas do racismo se materializar. Então, o preconceito, ele é a criação de um estereótipo relativo a alguém que é racializado. No caso, os negros, né? Cria-se um estereótipo de criminoso, cria-se um estereótipo de bandido, entre outros estereótipos que são criados na sociedade para justificar, né, a morte dessas pessoas e a condição de miserabilidade que essas pessoas são submetidas. E a discriminação é o tratamento diferente que é realizado sobre essas pessoas pelo fato de elas serem racializadas, né? Então, essa é a concepção individualista, trata como a anomalia, né? Como se o capital pudesse superar isso e continuar a democracia burguesa seguindo em frente, né? Mas aí com a argumentação, ele vai trazendo como isso é uma falácia, né? Como isso individualiza os casos, como isso normaliza o capital e deixa tudo a luta dentro da ordem burguesa, o que a gente quer combater, né? Aí ele vem trazendo o conceito, né, sobre o racismo institucional, que é um avanço, né, no entendimento sobre o racismo, mas ele também tem as suas limitações. O racismo institucional, ele parte do pressuposto de que as instituições são racistas. Então, a disputa por essas instituições seria uma forma de combater o racismo, ou seja, o negro estando no poder, o negro sendo presidente, o negro sendo vereador, o negro participando da política, o negro na universidade, o negro em todos os ambientes, né, nas instituições que são consideradas racistas, e essa concepção parte do pressuposto de que é possível alterar essas instituições. Mas aí que ele traz uma argumentação que é o contrário, né? E que eu cheguei a essa conclusão de que é o contrário disso. As instituições são racistas porque a estrutura é racista. Não tem como existir instituições que não sejam racistas se a estrutura já é racista. Então, é um movimento inverso. O racismo é estrutural porque a estrutura econômica é racista, ela é gestada no racismo para poder usar dessa forma de racismo para explorar ainda mais os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, é impossível que as instituições deixem de ser racistas, né? Porque dentro de uma lógica racista, de uma racionalidade racista, obviamente, as instituições serão racistas também. Então, assim, o Silvio Almeida traz essa questão, traz essa concepção do racismo estrutural, enquanto o racismo está na raiz do capital. O capital se gestou através de vários mecanismos que ele utilizou para poder, né, se apropriar da riqueza alheia, para poder matar as pessoas, para poder roubar, né, os povos, para poder acabar com a vida de todo mundo. O capital se utiliza de diversos mecanismos. Então, o racismo é um desses mecanismos de destruição. Então, ele está intrinsecamente ligado ao capital, o racismo. Outra questão importante que a gente deve, né, deixar bem evidente é que o racismo ele não é somente um resquício da escravidão, né? Porque muita gente fala, o racismo é um resquício da escravidão porque a gente não superou e tal, não sei o que. Não superou e nem vai superar dentro do capital. Ele não é um resquício da escravidão, porque do mesmo jeito, né, que a sociedade moderna, a sociedade do capital, quando o capitalismo se estabeleceu enquanto modo de produção, trouxe o trabalho assalariado, né, a mudança, a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado como forma predominante e fez com que fosse mistificada a questão da exploração dos trabalhadores. Da mesma forma, no liberalismo, da mesma forma que ele mistifica a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras, mistifica o racismo também e acaba colocando a liberdade e a igualdade formal como se elas realmente fossem verdadeiras, mas quando a gente vê a realidade, né, quando a gente utiliza o método de Marx para entender e analisar a realidade, a gente vê
que isso é uma verdadeira mentira, uma verdadeira conversa para boi dormir, né? Isso aí não existe. Não existe igualdade e liberdade dentro do capital, porque eles não analisam as condições objetivas das pessoas, né? Não analisam a condição de exploração, não analisam como a questão da raça influencia na vida dessas pessoas, na destruição da vida das pessoas, na exploração. Então, então, trazendo esse panorama, a gente coloca a questão da branquitude. A branquitude, nessa análise, ela significa uma raça que não tem raça, de acordo com as palavras do Silvio Almeida. É uma raça que não tem raça, porque ela vai racializar o outro, vai inferiorizar o outro e vai tornar a si mesmo universal, como o homem universal. Então, o outro é o inferior. E a branquitude é aquela que é universal, que é humano de verdade. Os outros não são humanos. Então, partindo desse pressuposto, né? Então, cada formação social, né, cada estado, cada lugar, ele vai ter a forma de colocar o racismo, né? Tem a forma que o racismo vai se mostrar em cada sociedade. Então, ele não acontece igualmente em todos os lugares. Então, ele está nessa raiz do capital, mas ele tem as suas metamorfoses de acordo com a formação sociohistórica do lugar, né? Então, no Brasil, por exemplo, o racismo, ele é mais pautado nas características fenotípicas, como a cor da pele, o cabelo, o nariz, nas características físicas. E nos Estados Unidos, por exemplo, existe muita questão de uma gota de sangue, né? Se você tiver um familiar negro, você também é considerado negro. Então, o racismo, ele tem várias peculiaridades de acordo com o lugar, né? Então, o Silvio Almeida também traz um debate importantíssimo, né? Para a gente compreender na esfera da economia como o racismo atua, porque a gente pode entender que o racismo, ele serve para fragmentar também a classe trabalhadora e fazer um movimento de que do exército industrial de reserva ser fragmentado, ou seja, os trabalhadores que são desempregados, né, que constituem esse exército industrial de reserva, essas pessoas que são exploradas e que ocasionalmente estão sem trabalho, entre outros exemplos, mas que faz com que os trabalhadores negros, devido ao processo de racialização, sejam obrigados a aceitar empregos com salários menores. E isso faz com que baixe o salário dos trabalhadores, das trabalhadoras brancas também. Então, é um processo de diminuição, né, dos salários, é um processo que faz com que a exploração, né, continue se mantendo, é uma forma de expropriar ainda mais os trabalhadores. Então, para entender a questão racial, é necessário que a gente entenda essa raiz, né? A raiz que ela se baseia. Não tem como a gente entender a questão racial de forma individualista, de forma liberal. Isso aí é uma coisa que não tem nenhum sentido. Então, Angela Davis traz essa questão da teoria racial junto com o marxismo, né? E é uma relação dialética. Então, quando eu vejo muitos debates, né, que falam, mas a raça vem primeiro que o gênero, ou não sei o que vem primeiro que não sei o que. Isso aí é conversa fiada. Dialética não é ficar medindo e competindo o que é pior para um trabalhador, se é ele ser explorado, se é ele ser negro, se é ele ser isso ou aquilo. É entender a relação dialética entre todas essas opressões. Então, o capital ele promove a exploração estrutural, né, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a partir daí, vai existir a relação dialética com todos os mecanismos que ele utiliza para poder lascar ainda mais com a vida de trabalhadores e trabalhadoras. Então, entender a dialética, entender o método de Marx, materialismo histórico dialético, para o entendimento da questão racial, é de suma importância. Da mesma forma que o marxismo, sem entender a questão racial, também está incompleto. Então, para entender a totalidade, é necessário que a gente articule, que a gente faça essa aproximação, né, com a realidade, que a gente entenda a dialética, né, não que essa questão de competir o que é pior, se é isso, se é aquilo, é uma questão pequeno-burguesa. Competição é algo pequeno-burguês que a gente tem que abominar no nosso entendimento, né? Então,
Trazendo para a atualidade essa questão, né, do racismo, a gente pode ver como ele se desdobra no real, através do encarceramento em massa, né, cerca de 60% da população carcerária do Brasil, ela é negra, então as pessoas negras, elas são esse mito da pessoa negra criminosa, essa desumanização do negro reflete nessas condições materiais da vida das pessoas negras. Então, a maioria das pessoas que estão presas, né, elas são negras. Então tem até o debate da Angela Davis, né, sobre essa questão do abolicionismo penal e tudo mais, mas é um debate mais longo também em relação a isso. A política de combate às drogas, que é uma política de combate à pobreza, de criminalização da pobreza, né, que vai criminalizar as pessoas pobres, criminalizar as pessoas negras. Então, todo esse processo, né, o genocídio do povo negro, que tem como a polícia a sua imediata, né, a questão imediata da polícia que chega lá e mata, né, as pessoas, o braço armado do Estado para matar, para destruir a vida das pessoas negras, né, então cerca de 75,4% das pessoas que foram mortas no ano passado, ano de 2019, pela polícia são negras. Então, isso não é uma coincidência. Os casos das pessoas negras que estão morrendo, né, João Pedro, como o caso do George Floyd nos Estados Unidos, eles não são casos pontuais, não são casos que podem ser resolvidos através de somente lutas individualistas, né? Então, isso aí é bem evidente nesses dados que a gente encontra. Outro dado importante que para a gente ressaltar aqui é a questão do desemprego e da informalidade, que a maioria das pessoas negras, 64% das pessoas negras estão desempregadas e 47% das que têm um emprego, elas trabalham de forma informal, ou seja, precarizadas, sem direito a nada, né, jogadas na miséria mesmo. Então, as pessoas negras, elas são jogadas à miséria, são jogadas para permanecer presas para a morte, para tudo de ruim é que os trabalhadores negros são jogados, né, por essa sociedade, pelo capital, né, e utilizando-se desse mecanismo que é o racismo, que é estrutural. Então, para a gente, para me encaminhar aqui para finalizar a fala, eu queria ressaltar uma frase muito importante, né, que eu achei que tem lá no livro do Silvio Almeida, que é: visibilidade negra é diferente de poder negro. Ou seja, a representatividade por si só, ela não vai garantir que as pessoas vivam, que os negros continuem as suas vidas, não vai garantir que os negros não sejam mortos. Então, um negro sendo presidente não vai garantir que a população negra não continue passando por um processo de genocídio. Então, o individualismo tem que ser extinguido dos movimentos sociais, movimento negro, que é uma coisa muito presente, muito que endossa demais, né, o liberalismo e tudo. Então, é necessário fazer essa crítica a esse antirracismo liberal, se é que se pode chamar assim, porque eles pautam no sucesso individual do negro como algo que é o objetivo, né, da vida humana, é obter esse sucesso por meio de quê? Da riqueza, da acumulação de riquezas dentro do capital. E isso só vai endossar ainda mais todo o sistema que mata e que dizima a vida das pessoas negras. Então, o liberalismo ele acaba tornando a pauta da luta negra, da questão racial, enquanto a mercadoria, transforma a luta numa mercadoria, que é algo que a gente deve abominar, né? Então, a gente tem que abominar essa ideia de que o sucesso individual, que a gente tem que acumular riqueza, que da mesma forma, a gente só é possível acumular riqueza explorando outras pessoas. Então, que vitória é essa para o movimento negro se o negro é rico, se o negro acumula riqueza? Isso não é uma vitória para o movimento negro, porque para isso muitas outras pessoas negras vão estar sendo exploradas, vão estar sendo mortas, para que alcance esse sucesso individual, né? A meritocracia é uma coisa terrível, porque ela naturaliza essa desigualdade, né? Ela diz, então se for um negro inteligente, ele vai conseguir ficar rico e tal. Então, manter a luta dentro da ordem burguesa é um grande erro, né? Um grande erro que muitos movimentos cometem, né? Porque a ordem burguesa é ela que vai gestando todos esses problemas e que vai jogando isso nas nossas costas e nos matando, nos destruindo. Então, eu penso, né,
para fechar, né, a fala, como resolver o racismo? A luta antirracista, ela deve ser pautada, né, não somente numa luta de resistência, mas uma ofensiva, né, uma ofensiva socialista para construir um mundo diferente do que a gente vive. A destruição do capital deve estar na ordem do dia da luta antirracista, né? É basicamente isso, e caso tenha mais algumas dúvidas ou alguma pergunta, a gente vai conversando ao longo da live. Obrigada, gente, por ter me ouvido, né? Muito bom, Lohane, e a gente que agradece a você pela explanação, muito boa sua fala, e agora a gente vai ter o camarada Buiú também, vai fazer a fala dele, logo em seguida a gente abre para o bloco de perguntas. Buiú, pode ficar à vontade, se apresente, pode começar a sua fala. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Rosa, o Buiú, né, de Correios. Quero agradecer a oportunidade para poder participar desse debate, mais uma vez, diante da morte de um negro, que causa comoção nacional e internacional, faz com que diversos organismos da nossa classe possam promover esse debate. Se a gente puder aproveitar o momento para que isso seja uma constante, não só com o combate ao racismo antipreto, mas nas diversas particularidades de cada luta da nossa classe, vai ser importante. Né? Meu nome é Eduardo Rosa, tenho 52 anos, e há 32 anos eu busco uma forma de ser um militante melhor, seja no combate ao racismo antipreto, seja na luta sindical no dia a dia. Eu faço parte da oposição à Voz da Base, um grupo de oposição à direção do Sindicato dos Trabalhadores do Correio de São Paulo. É um grupo de oposição impulsionado pela Intersindical, instrumento de luta e organização e formação da classe trabalhadora. Então, estamos aí, 32 anos, tentando estudar, analisar e aprender a ser um militante um pouco mais qualificado. Todo mundo que me conhece sabe que essa luta de combate ao racismo antipreto ela é muito importante na minha vida, né? Ela não é mais um aspecto da luta de classe, é o aspecto da luta de classe, né? E agradeço essa oportunidade e vamos dar sequência, né? Tem alguns pontos que a Lorane pega na fala dela, né? Sobre a questão do racismo estrutural, né? A definição do Silvio Almeida, né? De racismo institucional, dando a impressão de que, ao fazer disputa pelas instituições, você consegue combater o racismo. A história recente da classe trabalhadora comprova o contrário, né? Nós tivemos aí um processo eleitoral que boa parte da classe trabalhadora reivindicou o resultado, né? E, naquele momento, para a própria população preta, não foi um momento de ocupação das instituições burguesas, ao contrário, né? Você teve alguns avanços e algumas pessoas que assumiram determinados cargos, cujo objetivo central desses cargos é dizer para a maioria da massa preta que ficou de fora que é impossível avançar em 8 anos, 12 anos, 15 anos, seja lá o que for, o que não foi possível avançar em 500 anos. Então, na realidade, quando você tem uma disputa pelas instituições, você tem um grupo que assume determinadas instituições ou parte delas, e esse grupo que assume no sentido da manutenção da ordem e dizer para os outros pretos, espera aí mais um pouquinho que depois a gente avança. Um dos aspectos que tem da fala da Lorane é a questão do emprego, né? E essa questão é muito importante, porque, basicamente, a gente tenta fazer uma luta de combate ao racismo de forma séria, percebe que uma das formas de eliminação da população preta é a negativa por parte do Estado e da sociedade brasileira e mundial de um emprego que o coloque nas mesmas condições, ou que nos coloque, aliás,
nas mesmas condições de exploração da parte branca da classe. E aí é uma briga meio estranha, né? Porque você briga por um lugar no mercado de trabalho para que você tenha condições de ser explorado igual o seu camarada branco da classe trabalhadora, para que aí talvez você possa pensar, enquanto classe, numa forma de destruir o responsável pela situação de miséria da nossa população, da nossa classe, que é o capital. Saber que 64% dos negros, na fala da Lorane, estão desempregados e os 47% que estão empregados na condição de subemprego é muito interessante. E tentando linkar isso com uma parte da fala que diz que algumas pessoas afirmam que a situação do negro no Brasil hoje é herança da escravidão, né? Se a gente fizer uma reflexão rápida aí, a gente vai perceber que, embora a escravidão tenha assim um papel nisso, mas a situação que a população preta vive hoje no Brasil é mais herança do final do século XX, depois da abolição, e o decorrer do século XX, e mais os primeiros 20 anos do século XXI, do que da própria escravidão. Porque no decorrer do século XX, até 12 de maio de 1888, a população preta é responsável pela produção, né? É ela que carrega a classe dominante nas costas. A partir do dia 14 de maio, o preto passa a ser indolente, irresponsável, não confiável, preguiçoso, vagabundo, e aí ele não vai ter um espaço para ele no mercado de trabalho, né? Tanto que eu gosto sempre de frisar o Congresso Mundial das Raças, realizado em 1911 em Londres, cujo elemento central desse congresso é decidir o que vai fazer com a população preta. O Brasil manda um representante, esse representante apresenta o que seria uma tese científica de que, no máximo em 3 gerações, 100 anos no máximo, não haveria um preto no Brasil, né? Aquele momento o mundo inteiro está discutindo que ser preto é sinônimo de não ser civilizado, de não ter avanço, né? E uma das formas que está nesse projeto, nessa tese científica, para eliminar a população preta no Brasil, é negar o emprego. Porque negando o emprego, o preto não teria condições de se sustentar, consequentemente ele morreria de fome, né? Eu tive uma oportunidade uma vez de fazer esse debate no Sintrajude, em São Paulo, a convite do companheiro Dalmo na época, onde eu falo que quando um policial atira num jovem negro ou em alguém da população negra, sem grandes motivos, e mata aquele jovem, né? Todo mundo sabe que ser preto no Brasil é você ter 132% de chance a mais que um jovem branco de morrer de forma violenta pelas mãos da polícia. Quando o policial atira, ele está cumprindo uma deliberação do Estado. Uma deliberação do Estado que fez parte de um projeto científico e que não foi revogado, né? Então, a morte física, através de um tiro nas costas, do sumiço, né? O caso de vários jovens saem de casa para ir para a padaria, desaparece e nunca mais ninguém ouve falar, como o caso do Lucas aqui na região do ABC. E essa negatividade do emprego como forma de eliminação de uma raça, ela é muito importante. A gente está vivendo hoje um momento de pandemia no Brasil, né? A proposta, inclusive da nossa parte, enquanto comunista, né, é que, para você preservar a vida da classe trabalhadora, o correto seria o isolamento social completo, né? E, quando não possível, um distanciamento mínimo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para preservar a vida, né? Então, você tem que lavar a mão várias vezes por dia, álcool gel, e aí é só a gente percorrer as periferias do país, né? Percorre as periferias do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, e aí você vai ver que boa parte da população, inclusive, né, não por acaso, boa parte da população que ocupa as favelas é a população preta,
a pessoa não tem acesso à água, não tem acesso a saneamento básico, e enquanto desempregado também não tem acesso a recursos de manutenção da vida, né? É interessante a gente observar que na ponta das políticas, né, cada hora a política do governo, a depender de quem está à frente do governo burguês, ela ganha um nome. Mas quem está na ponta desses auxílios de miséria, independente do nome que ele tenha, é a população negra. E aí você consegue ver agora, nessa perspectiva aí que o governo coloca que vai auxiliar a população para passar a pandemia, você observa que enquanto você tem um monte de gente que mora na favela e que não consegue nem finalizar o cadastro para poder receber o primeiro pagamento, você tem denúncias de classe A e B que já conseguiram fazer o cadastro, conseguiram receber o dinheiro. Então, a própria pandemia, ela é utilizada pelo Estado brasileiro, né? E aí ficou escancarado pela burguesia mundial como uma forma de você eliminar, no nosso caso, a população preta, né, a população indígena, e ao redor do mundo, populações diferentes da dos europeus e da dos estadunidenses. Ainda nessa perspectiva, tem uma pergunta que foi colocada aqui agora há pouco pela situação da questão da educação, né? Quando você fala da qualidade da educação, primeiro, o Estado que não cumpre um papel, e ele não pode cumprir, porque seria inocência acreditar que o Estado capitalista vai promover para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora, uma educação que pode destruí-lo, seria uma inocência muito grande. Mas essa questão do racismo, da pandemia, da falta de recurso, ela está muito, muito presente, né? Eu tenho uma situação de uma professora, por exemplo, que ela fala, bom, eu tenho 500 alunos em 10 salas, então dá uma média de 50 alunos por sala. Num processo de pandemia, onde o aluno vai ser atendido por teletrabalho, eu passo a ter os 500 alunos para atender a partir da minha casa, sem nenhum gasto do Estado, porque a internet é minha, a luz é minha, a água é minha, o banheiro é meu, tudo é meu. Eu sou obrigado a ter 500 alunos. E isso já é uma situação um tanto difícil para o professor. Mas olha só que coisa interessante que tem na outra ponta, né? Via de regra, quem usa a escola pública é a população preta, é a população pobre da classe trabalhadora. E aí eu tenho uma situação de uma mãe que tem lá, sei lá, 4 filhos, 5 filhos, numa mesma escola ou em escolas diferentes, não importa. E aí eles vão ter que acessar a aula através da internet. Bom, via de regra, não tem computador sobrando no barraco da favela. Mas um celular, cada um tem um celularzinho, né? Um pouco melhor, um pouco pior, tem. Aí chega a hora da aula, fazer a teleaula, né? A aula através da internet. O professor já está com a dificuldade dele numa ponta. E aí tem a negrada na outra ponta, com um celular, 5 pessoas para utilizar ao mesmo tempo, impossibilitando que as crianças da classe trabalhadora em situação de favela tenham acesso à educação e pode ter certeza, depois essas crianças serão criminalizadas. O material que tem para imprimir, por conta dessas aulas à distância, né, teletrabalho, tem diversos nomes aí, na favela a gente sabe, cara, não tem impressora sobrando, não tem papel sobrando, tudo isso custa dinheiro e entre você comprar 1000 folhas para ajudar a gerir a incompetência do Estado capitalista e comprar arroz e feijão, você vai comprar arroz e feijão, né? Eu já fui chamado a atenção por vários amigos, né, vários camaradas de organizações que eu tive o prazer de militar, ou que eu milito agora, né, de você, às vezes, encontrar, no meu caso, né,
o que para eles parece ser uma dificuldade de associar a luta de classe e a luta de raça. Como eu disse anteriormente, para mim, é uma única luta, questão racial, não é um aspecto da luta de classe, é o aspecto da luta de classe. E aí, essa nossa pequena conversa, esse nosso pequeno bate-papo aqui, ele mostra a impossibilidade de você fazer essa separação. Né? Você fala de desemprego, a maior parte da população desempregada é preta. Né? É o que vários segmentos do movimento negro vêm afirmando, né? Somos os últimos a ser contratados e os primeiros a serem demitidos. Né? No realocamento da força de trabalho, né? Da produção para o sistema de serviço, né? A própria internet possibilita uma forma do ganho de sustento, né? A população preta não tem acesso a isso. Né? Então, você tem cursos de formação que tem um custo que o camarada que não tem o computador nem para fazer as aulas que o Estado está propondo para ele fazer, quanto mais você pagar para poder sistematizar uma nova profissão que poderia possibilitar para você sair da miséria. Né? O tal dos infoprodutos, né? Muito tranquilo ou relativamente tranquilo, pode escrever um livro, vender ele, ganhar um dinheiro, vender produto pela internet, ganhar um dinheiro, mas se você não tem os recursos para ter o acesso, você vai ficar de fora desse processo também. Então, não tem como você desassociar. Né? Escola precária, né? E diga-se de passagem, escola precária, para nós, da classe trabalhadora, é escola sem condições de ensino. Né? Para o Estado e para alguns desavisados, escola de péssima qualidade é um problema do professor. Né? Então, o Estado não dá condições para que os professores, que têm a tarefa de ensinar os filhos da classe trabalhadora, exerçam o seu trabalho de forma adequada e depois a culpa da péssima condição de ensino é a culpa do professor. Um outro aspecto bastante interessante é o conjunto de leis. Né? Tá todo mundo tentando se isolar, a gente não consegue isolar, de fato, né? Como é que o peão que consegue um emprego, né? Eu trabalho nos Correios, por exemplo, quem está em grupo de risco está afastado. Eu, por exemplo, estou afastado desde março. Né? Mas quem não está no grupo de risco, pressão alta, diabetes, colesterol, essa bagaceira toda aí, tem que trabalhar todo dia. E aí ele pega o ônibus, o trem, o metrô e lotado. Não tem espaço para distanciamento social. E se ele não for trabalhar, vai perder o emprego. O Estado fecha a escola para não dar aula. E aí as crianças vão para casa. Mas a mãe, que precisa trabalhar e aproveita o horário de escola para ter um lugar, ela não pode ficar em casa cuidando do filho. Ela tem que trabalhar, correndo o risco de se contaminar e levar a doença para dentro de casa. Então é um conjunto de contradições. Ao mesmo tempo que o Estado ataca, né? Não tem saneamento básico, não tem estrutura nas favelas, não tem condições para o conjunto da classe trabalhadora, o Estado está ali empurrando. Home office favorece sempre quem? Favorece sempre o patrão. Legal que o camarada consegue manter o emprego dele, mas favorece o patrão, ele vai manter a produção relativamente sem o custo que ele tem com o peão no local de trabalho. E, ao mesmo tempo, a burguesia segue aprovando seus projetos, né? Segue aprovando seus projetos contra o conjunto da classe trabalhadora, inclusive, às vezes, como aconteceu recentemente, eu estava aqui na minha anotação, eu perdi a anotação, onde parlamentares do PT, PCdoB e, inclusive, do PSOL, votam junto com o governo em leis que atacam o conjunto da classe trabalhadora. Né? E aí, voltando no paralelo com aquela reflexão da Lorane, do racismo institucional, né? Que é uma visão relativamente equivocada, que passa a ideia de que você disputa as instituições burguesas, né? Você vai ganhar um espaço nas instituições burguesas e ali você combate o racismo.
né? Ou que a burguesia vai fazer alguma lei para favorecer. Eu estou com um trabalho aqui do amigo João Paulo, dos Correios de Minas Gerais. Eu vou destacar só algumas datas que ele coloca aqui, que são datas aonde, por força da luta da classe trabalhadora preta, ou por força de africanos escravizados, né, antes do advento do trabalho assalariado, força a elite a conceder leis que, na realidade, depois não servem para nada para a população preta, né? Aí você tem a primeira lei da educação em 1837, né? Você vai ter a lei de terras em 1850, que vai privar a população preta, inclusive, do acesso à terra. 1871, você tem a lei do ventre livre. Mas essa lei é muito legal porque o senhor da mãe escravizada, ele pode fazer uso do trabalho daquela criança que nasceu livre até os 21 anos de idade, né? E, se for obrigado a liberar aos 8 anos, o Estado pagava uma indenização, né? A lei do sexagenário em 1885, que é mais ou menos como a nossa aposentadoria atual, né? O governo estabelece uma regra de aposentadoria que talvez alguns anos depois de morto você consiga se aposentar, se você conseguir uma carteira assinada. Em 1888 você tem a abolição, 1889 a proclamação da República, e já em 1890 você tem a lei da vadiagem, né? A lei da vadiagem, que vai prender, né, os pretos, a lei do ventre livre, que vai fazer os meninos de rua inicialmente. Então, não pode descartar que essas leis foram promulgadas conforme a pressão da luta, né? Mas também a gente não pode negar que essas leis perderam o efeito, a maioria delas, antes mesmo de ser promulgada, né? Para você ter abolição no Brasil, você pegar, né, documentos da Assembleia Legislativa, de qualquer Assembleia Legislativa da época, o que os abolicionistas discutiam, né? E aí é um outro tema muito interessante, onde é que foi parar os abolicionistas a partir de 14 de maio de 1888, né? Você vai ter um processo onde o abolicionista vai dizer o seguinte na Assembleia Legislativa: façamos nós a abolição ou farão eles? Não esqueçamos a onda haitiana. O que é a onda haitiana? Um terror que se estabeleceu sobre a classe dominante, porque no Haiti a pretaiada vai fazer uma revolução e corta a cabeça de tudo quanto é branco. Então os caras tinham medo que a população preta fizesse a mesma coisa no Brasil. Então fizeram essa abolição, que para alguns é inconclusa. Para mim, essa abolição ela é conclusa, é definitiva nos moldes do capital, né? É uma abolição, se livra do problema, joga para lá e vamos aproveitar o que mais a gente pode fazer, né? Você vai ter leis que proíbem que os pretos, depois do 14 de maio, exerçam determinadas profissões, né? Então, o preto não estava fechado na roça, plantando, coisa e tal, né? Saneamento básico, pouca indústria que tinha, muito pouquinha, mas tinha alguma coisa. Quem toca isso? A pretaiada toca esse troço. A partir do dia 14 de maio, a história muda, né? Com a chegada dos imigrantes, e aí é um outro aspecto que dá uma outra live, né? O próprio movimento do capital no processo de expropriação dos meios de produção da classe trabalhadora, vai pegar uma pá de europeu, vai mandar para cá, mas essa é uma outra história, né? Uma das justificativas para trazer 3 milhões de europeus para cá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, é que não havia mão de obra suficiente e qualificada no Brasil. Brincadeira, né? Então 3 milhões e meio, de acordo com o Clóvis Moura, 3 milhões e meio de imigrantes numa determinada leva, e você tinha quase 4 milhões de pretos aqui que estavam impedidos de ter acesso ao trabalho assalariado. Camarada, desculpe interromper, porque a gente já passou um pouco do tempo, né, da explanação. Muito boa a sua explanação, assim como a da companheira Lohane, eu quero agradecer. É importantíssimo fazer esse apanhado, né, ainda mais esse apanhado histórico. Então, a gente agora vai abrir para o bloco de perguntas, colocar aqui a Lohane no ar. Já tá.
ativa aí o microfone, Lohane, obrigado. Então, a gente já tem algumas perguntas aqui para fomentar o debate e, como eu já tinha avisado antes, vocês terão de 3 a 5 minutos para responder cada pergunta. A gente vai colocar em blocos, né? A gente vai ver se coloca 2 perguntas por bloco. E a Lohane, como falou primeiro, ela começa respondendo as perguntas. E, em seguida, se você quiser também endossar a resposta, pode ficar à vontade, Buiu. A primeira pergunta que eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem é da Iraci, né? Essa primeira pergunta, deixa eu ver se dá para colocar aqui na tela. A pergunta da Iraci, que eu acho que o Buiu já até falou um pouco sobre ela, né? Qual a importância da luta cotidiana por sobrevivência e condições de vida na educação da criança e do jovem, quanto negro e quanto classe? Tem como a companheira Lohane falar um pouquinho aí sobre isso, sobre a importância da luta cotidiana por sobrevivência e condições de vida na educação da criança e do jovem, quanto negro e quanto classe? Boa noite novamente, né, a todos e a todas que estão assistindo o debate. Sobre essa pergunta, Iraci, eu gostaria de destacar que a luta cotidiana ela é imprescindível para o povo negro, né, porque se for esperar por algum suporte do Estado, por alguma coisa do tipo, eles não vão receber nada. Se for esperar por isso, vão estar só perdendo tempo, né? Então, inclusive, eu queria deixar cá, em uma comunidade, eu esqueci o nome da comunidade, mas tinha uma comunidade que as próprias pessoas da comunidade estavam, né, se ajudando e se colaborando, se formando para criar uma tentativa de uma espécie de grupo para socorrer, né, as pessoas, né, em meio a essa pandemia, para fazer os primeiros socorros e tal. Então, isso mostra como a própria comunidade, como as próprias pessoas, né, elas não precisam do Estado para fazer isso, porque, na verdade, o Estado significa para as pessoas pretas o genocídio, significa a morte. Então, essa luta cotidiana, essa luta do dia a dia, né, a luta que significa uma resistência, a manutenção da vida das pessoas pretas, né, no seu dia a dia, ela tem que estar aliada a uma luta para além disso, né? Então, a luta de resistência é de suma importância, né? Não o seu valor, ela tem o seu valor, tem a sua importância, mas o que falta é só essa luta para além disso, né? Uma luta para construir outra sociedade, mas a luta cotidiana é de onde vai surgir, né, esse processo todo, né? Esse senso de coletividade, né? Esse contato entre as pessoas de forma humana pode fazer com que as pessoas, né, estabeleçam outros tipos de relações, né, e acabe fazendo uma luta de classe para si, né, e não somente uma luta de classe em si, de classe sem compreender ainda o seu potencial. Então, a luta cotidiana ela é o primeiro passo, ela é o ponto de partida para que a luta se intensifique. Eu vejo dessa forma. Buiu, quer complementar? Eu posso passar a próxima pergunta. Eu acredito que a luta cotidiana, eu acho que eu abordei um pouco do aspecto, principalmente na questão do dia a dia do professor, né? Tem alguns aspectos em que a gente, enquanto militante, a gente tem que superar, né? Porque, às vezes, a luta cotidiana, por exemplo, numa escola, né? Eu já tive a oportunidade de experimentar uma experiência dessa com a Iraci alguns anos atrás. Houve uma ocupação do lado da escola, né? E aí você vai ter todo um processo de discriminação que pode partir de dentro da própria escola e o professor vai para fora, vai fazer parte daquela ocupação para mudar a expectativa da discussão. Então, a luta cotidiana é por menos alunos em sala de aula, melhores condições de trabalho para o professor, melhores salários, e também, no exemplo, o professor mostra como é possível transformar a sociedade. Buiu, a gente tem outra pergunta aí da camarada Anitta, né? Como a camarada e o camarada enxergam as mobilizações antirracistas atuais? Começou nos Estados Unidos, né, com a morte de George Floyd, e como vocês
enxerga essas mobilizações? Vou falar, né? Pode ficar à Então, vontade. eu enxergo essas mobilizações, né, atuais como um estopim, né, da luta de classes, porque a crise, né, que a gente está vivendo no capital atualmente, a crise do capital, ela é estrutural, então ela não tem para onde correr mais, né? Tá tudo pegando fogo, tá tudo a classe trabalhadora, ela está, né, assim, perdendo todas as mínimas condições. Não existe mais condições de avançar democraticamente, porque a democracia se esgotou. Não existe mais condições de avançar na emancipação política, né, em direitos. Agora, a luta é para não perder o que a gente já tem. Então, eu vejo que essas mobilizações, elas são uma amostra, elas mostram como a sociedade, como o capital está em crise e como essa continuidade das lutas, essa construção das lutas pode levar ao fim do capital, né? Porque ele está em crise e ele não tem mais para onde correr. O povo, quando perceber, né, quando tiver consciência do seu próprio poder enquanto povo, enquanto coletivo, né, enquanto luta, para além do capital, é que vai conseguir destruir essas barreiras. Mas eu vejo como uma manifestação dessa crise e uma coisa que pode vir para o futuro como o fim do capital. Eu vejo de uma forma otimista, né? Então, é algo que a gente deve reforçar. A luta deve ser sempre reforçada, principalmente e falar sempre em revolução, porque eu vejo o pessoal por aí e tal, não sei o que, a luta, mas a gente tem que falar de revolução, porque é algo possível, é uma possibilidade histórica. Então, essas lutas, né, que tomam as pessoas, que vai chegando cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras, pode ter um ponto de partida antirracista, né, e pode ter outros pontos de partida também, mas que elas servem, né, como uma gota d'água para colocar fogo no sistema, né, eu vejo dessa forma. Uma gota d'água para fogo, né, não, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Uma gota de gasolina, combustível. Né? Uma gota de gasolina, pronto, melhor. E aí, Buiu? Então, saudades, Anitta. Então, de tempos em tempos ocorre uma manifestação como essa atual, né? Em 92 foi Rodney King, que um policial branco mata ele e vira um processo de revolta e sai para fora dos Estados Unidos. Vai haver vai haver protestos violentos, inclusive no Canadá, na época, né? Uma questão e o interessante é que é algo que acontece na rotina do preto estadunidense. Todo dia tem uma coisa parecida com essa nos Estados Unidos. Vez ou outra, uma pega e ganha esse caráter internacional. A gente teve a situação do Amarildo, né? Naquele momento, não se racializou por muitas pessoas o desaparecimento do Amarildo, né? Na realidade, para a maioria de nós do movimento preto, é mais um preto que some. Aquele preto pegou, né, a questão da mídia, das mídias sociais, o avanço da internet, aquele preto causou comoção internacional, né? A pergunta era onde está o Amarildo. Depois a gente teve a morte da menina Ágata, né? Tivemos o desaparecimento do Lucas, como eu disse aqui, na região do ABC, mas como quase tudo que a classe trabalhadora faz em termos de avançar num processo de construção de luta, eu vejo essas mobilizações atuais como um grande pode vir a ser, né? Pode não ser também, mas um grande pode vir a ser. Uma nova forma e necessária, dialética, da gente interagir com esse constante combate ao racismo antipreto no Brasil, né? Teve uma fala, a Lorena fala, ou é um movimento preto ou é um movimento marxista. Para mim, se não tiver esse aspecto de classe, né, os pretos da classe trabalhadora, como já me chamaram a atenção há alguns anos atrás, se não tem, não é marxismo. É simples assim.
Você vive num país de 80% de preto. 80% de preto. Praticamente excluído do processo de produção formal, carteira assinada, coisa e tal, que agora está acabando para todo mundo, né? Quando a Lohane fala de uma briga para manter o que tem, para nós preto é esquisito, né? Porque tinha que ter um pouquinho mais. Merreca de preto tem alguma coisa, né? Então, manter o que tem para a gente que é preto, não tem jeito, tem que avançar e arrebentar. Então, eu vejo esses movimentos atuais hoje uma grande possibilidade da gente fazer com que esse pode vir a ser se cristalize na luta de classe do dia a dia. Muito bom, Boiô. Muito bem, Lohane. A gente tem mais uma pergunta aqui, tem uma pergunta do Júnior, né? Qual a importância de combater o discurso identitário nos movimentos antirracistas? O que você acha aí, Lohane? Eu acho a importância total, né? Toda a importância do mundo, porque nesse caso, esse discurso identitário, ele entra na concepção individualista do racismo, né? Que trata o racismo como algo pontual, como algo que deve ser combatido somente através, né, dessa coisa de que fulano é racista, então, né, vamos mudar a consciência dele para ele deixar de ser racista e assim vamos resolver o problema. Não vai resolver nada, né? Vai continuar tudo do mesmo jeito, vai continuar a gente morrendo do mesmo jeito, vai continuar o Estado matando as pessoas pretas dentro de casa do mesmo jeito. Então, esse discurso identitário ou individualista, né? Ele não vai servir de nada, ele só vai endossar o próprio capital. E endossando o capital, a gente está endossando nossa própria morte. Então, eu vejo que tem que combater totalmente, Júnior. Will. Então, a pergunta do Júnior fortalece o que eu disse na resposta anterior. Essa movimentação vai construir pode vir a ser, ou não, né? Eu acho complicado pensar o discurso identitário como um erro, né? Pena que não dá para saber um pouco mais a extensão de discurso identitário que o Júnior está tentando dizer, né? Mas eu acho que o problema não necessariamente é o discurso identitário, porque nós comunistas fazemos um puta de um discurso da identidade de classe, né? A classe trabalhadora precisa se identificar enquanto classe para se organizar e arrebentar com o capital, né? É meio que quase que pisar em ovos para fazer essa discussão, que é tipo assim, né? A cultura, né? As primeiras palavras da Lohane, né? É um homem branco, né? Capitalista, então tem uma identidade. Ele não tem uma cor, coisa e tal, mas é uma identidade. Quando você fala de cultura negra é identidade. Mas quando você fala apenas cultura, a impressão que se passa é qualquer coisa branca, porque, em tese, a cultura é branca. Em tese, o desenvolvimento é branco. Então, é meio complicado, né? Essa questão de detonar com a identidade, né? Como você não colocar que, sei lá, se você tiver mais preto nas instituições burguesas, a vida do preto vai melhorar. Isso é uma discussão. Podemos fazer essa discussão, né? E para nós marxistas ela é verdadeira, né? Agora, a identidade para mim é importante. O samba, o candomblé, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um trem à toa desgramado, né? Teve uma época aqui que os protestantes saíram dando surra de Bíblia nos terreiros de macumba e eu doido para pegar uma, porque naquele momento eu ia ser macumbeiro, até porque é a origem da minha família. Então, esse negócio da identidade ele é meio complicado, porque quando você não destaca que é branca, que é preta, pressupõe-se que ela é universalmente branca. Tem uma pergunta da Mônica Buarque, né? O racismo é o maior entrave à mobilidade social no Brasil, né? Característica que coloca o PPP, capitalismo, daqui em questão. Vocês podem falar a respeito disso, dos limites das políticas de cotas aqui no Brasil?
Eu entendo que o racismo não coloca, não, o capitalismo daqui em questão, não. Eu entendo que o racismo faz parte do capital, é inerente ao capital. Então, ele não coloca em questão, é uma racionalidade, é uma forma de ser do capitalismo daqui, né? Uma forma de ser racista, porque o capital é racista. Então, eu não vejo como um entrave. Mas falando sobre a política de cotas, é uma ação, né, institucional, ela está nesse âmbito de uma forma de reparação institucional. Eu vejo que ela possui, né, uma importância, né, mas ela também tem os seus limites. Então, não acreditar que ela se configura como algo revolucionário, que vai mudar a vida das pessoas pretas mesmo, assim, de fato, porque não vai mudar, mas eu vejo como um avanço dentro da ordem, né? Ou então como uma forma de resistência do povo preto dentro da ordem, mas não como algo que mude mesmo drasticamente a vida das pessoas negras. E aí, Buiu? Eu queria só que o Félix destacasse. Queria que você destacasse de novo a pergunta. Sim. Porque estava... É da Mônica a pergunta, né? Ela fala sobre o racismo. O racismo é o maior entrave à mobilidade social no Brasil, né? Característica que coloca o capitalismo daqui em questão. Vocês podem falar a respeito disso e dos limites de política de cotas, né? Então, eu tenho acordo com a Mônica num bocado de coisa que ela afirma aqui, né? Na realidade, eu não diria que o racismo antipreto coloca o capitalismo em questão. Ele evidencia o capitalismo em questão. Ele evidencia isso. Por que ele evidencia isso? Porque se é verdade que você tem dificuldade de mobilidade, aí você está sempre prendendo ao aspecto do trabalho, por exemplo, né? Eu tenho um camarada meu, vocês conhecem, o Massaro, né? Ele vive me lembrando. Massaro, mais de 30 anos a gente se conhece, aí de vez em quando eu falo, porra, a periferia é ferro. O Massaro falou, Buiu, tá, é ferro mesmo, é zoado, mas, cara, você já não tá tão ruim assim, né? Afinal de contas, são 32 anos de correio, né? Então, o emprego, ele facilita. Ele facilita a possibilidade de que o preto possa se identificar enquanto classe. Certo? Porque sem o emprego você está jogado lá né? Então, essa questão, o racismo, ele impede sim a mobilidade do preto dentro da própria nossa classe. Dentro da nossa própria classe. Agora, a política de cota, meu amigo, eu sou a favor. Eu sou contra a cota de 20%. Isso, e digo mais, cota em universidade é conversa fiada. Tem que ter cota, inclusive no mercado de trabalho. Inclusive no mercado de trabalho. E tem que ser proporcional. Vou falar para você por quê. Eu moro numa cidade onde a população preta é 33%. Para mim, se vai abrir uma empresa aqui e tem 10 mil empregos, ela não poderia receber autorização de funcionamento se não tivesse uma vaga, pelo menos 3.300 vagas para a população preta. Dividido em... Aí tem que considerar tudo, né? Jovem, velho, mulher, coisa e tal, tarará, tarará, tarará. E se fosse em Salvador, 80%. A Petrobras vai abrir lá 10 mil vagas, 80%. Por quanto tempo? Ah, meu amigo, são 130 anos de exclusão. Então, por mais 130 anos, uma inclusão. É contraditório? É contraditório. Agora, eu vou ser contra as cotas, porque vai trazer um negro para o mercado de trabalho, e muito provavelmente esse negro não tenha uma consciência de classe e ainda vai furar greve. Aí é um troço meio complicado. Eu sou a favor das cotas proporcionais em todos os segmentos. Em todos, né? Agora, evidentemente, que a cota não vai resolver o problema. Agora, se é verdade que a cota não vai resolver o problema, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a nossa proposta para a parte preta da classe é você sai da favela, com o fal na mão e vai para a revolução. Mas na nossa luta cotidiana, a gente não faz isso no movimento sindical. A gente disputa espaço, avança, briga com o pelego, e a gente sabe que o movimento sindical é extremamente reformista. Nada de revolucionário no movimento sindical. Então, é meio... Tem que dosar. Tem que ser dialético. Obrigado, Buiu, pela complementação e da resposta. Tem uma pergunta aqui do Dalmo, ele fala sobre a Revolução Socialista e luta antirracista, né?
quais as relações possíveis entre a Revolução Socialista e a luta antirracista. Eu acho que a gente já falou, né, no decorrer do debate sobre isso, mas eu gostaria que a Lohane endossasse mais sobre isso. Né? Eu acho que é toda, né? Tem que haver uma relação, é possível e necessária. Não somente possível, porque se não houver essa relação, não adianta nada. Vai ser a Revolução Socialista para os brancos ou só para os homens, então não vai adiantar de nada. Então, a Revolução Socialista é para a classe trabalhadora, né? Para a classe trabalhadora chegar, né? E tomar esse poder temporário até que ela consiga estabelecer novas relações, né? Então, eu vejo como totalmente necessário. Então, para ser um socialista, para ser um comunista, é necessário ser antirracista, é necessário tentar não ser machista. Então, eu vejo também uma questão importante, que quando a gente fala de racismo estrutural, até parece que a gente está dizendo o seguinte, já que é estrutural, então a gente não pode fazer nada. Eu sou racista e vou continuar sendo racista, já que é estrutural. Mas não é assim. Então, nós, socialistas, comunistas, temos a obrigação de tentar, né, ir alterando essa questão pessoalmente mesmo, né? Porque se a gente quer construir uma sociedade totalmente diferente, uma sociedade em que a gente não seja, não tenha trabalho abstrato, que a gente não seja explorado, então é necessário ter essa relação dialética. A dialética, eu acho que é a resposta para essa relação entre o socialismo e a luta antirracista. Buiu, para dar uma adiantada, eu vou, como a gente já falou sobre essa relação, né? Eu vou colocar mais uma pergunta, aí você responde e a Lohane dá uma endossada e dá uma complementada. Que é uma pergunta que tem da Vitória, né? Vitória Regia, ela pergunta aqui o que os debatedores pensam sobre o afroempreendedorismo, né? Essa falsa liberdade aí, né? Dentro do capitalismo. E aí, o que é que você acha, Buiu? O que é que você acha, Lohane? Complemento a pergunta anterior ou espera a Lorene decorrer sobre essa, que aí eu já falo sobre as duas? Não, você pode falar sobre essa porque a gente já... O tempo está um pouco avançado já, né? Para complementar, para contemplar as outras, para a gente, né, dar uma adiantada. Para contemplar as outras. Eu queria muito falar sobre a pergunta Mas anterior. Mas fique à vontade para falar, fique à vontade. Não tem essa não, fique à vontade. A busca de dar um corpo a uma formulação para o conjunto de possibilidades daquelas relações que estão colocadas naquela pergunta ali, tem sido a minha tormenta, né? Eu entrei na academia depois de velho, achei que ia aprender a escrever, não resolveu muito o negócio, porque não é só escrever, né? Eu acho que no decorrer do debate está colocado todas as relações possíveis na luta antirracista e na construção da sociedade socialista. Tudo. Como esse tudo se configura é que a gente ainda vai ter que debruçar bastante. Com relação ao afroempreendedorismo, é uma pergunta muito da hora. Tem um bocado de gente discursando um bocado de coisa, né? É que nem quando a gente olha de forma bastante, inclusive, preconceituosa para a questão que não foi colocado pelo governo Bolsonaro, mas tem ganhado um corpo, que é a questão do MEI, né? O empresário individual. E aí você pode olhar e falar, bom, é um classe média em projeto que vai, né, só arregaçar com a luta de classe, né? Mas lá atrás alguém convenceu a dona Maria, que fazia um cachorro-quente, né, que se ela montasse uma MEI, ela ia ser uma empreendedora individual e que teria diversas possibilidades para ela, né? Uma MEI você consegue comprar um carrinho de cachorro-quente mais qualificado, né? Ou uma máquina de fazer salgado mais qualificada do que só você com o seu CPF. Então você pega uma parte da classe trabalhadora que não tem acesso ao emprego e diz para ela, faz mal não que não tem emprego para você. Você pode ser um empreendedor individual. Você vai resolver os problemas da sua vida. Tem um poema que agora, acho que é do Solano Trindade, né? Que ele fala que negro que escraviza outro negro em qualquer parte do mundo não é meu irmão. E não é para ele que eu faço um poema, né? Essa questão do afroempreendedorismo, eu daria uma olhada, né?
o que é, de fato, um afroempreendedorismo? Se eu comprar um cachorro de quente, um carrinho de cachorro quente, e for vender lá na porta da escola, para os professores, para os alunos, coisa e tal, em tese, eu sou um empreendedor. Não dá para deixar de ser preto, eu sou um afroempreendedor. É disso que nós estamos falando? Assim, também queria falar sobre essa pergunta da Vitória. Eu não interrompi, não, né? Eu achei que você tinha terminado de falar. Eu acho também que ele terminou. Ah, e aí? pronto. Então, não, eu terminei fazendo uma provocação. Sim. Que nós falando, terminei. A provocação é para você, fique à vontade. Pronto. Eu entendi essa pergunta da Vitória como uma tendência, assim, do movimento de individualizar as coisas e trazer para uma questão mais liberal, né? De tipo, quando um preto ascende socialmente, quando um preto se torna rico, consegue explorar os outros, é como se isso fosse algo bom. Então, diz, um preto rico, é como se fosse algo bom, mas isso não é bom. Ser rico não é bom, porque ser rico pressupõe que você explorou alguém. Então, eu acho que ela não está falando da questão mesmo dessas pessoas que sobrevivem, né, do seu trabalho, que, por exemplo, da mulher que faz cachorro-quente para vender. Então, eu acho que essa coisa de usar essa palavra empreendedorismo é uma mistificação do trabalho informal, né? Esquece que aquilo ali é um trabalho informal, que ela está ali sujeita a não ter o que comer, então está vendendo ali, então coloca como se ela fosse uma empreendedora. Então, isso não é. É uma ideologia de tentar mistificar, né, as relações, né? Mistificar o trabalho informal, o subemprego. Tem outra pergunta aqui que é da Eli Maria. Deixa eu ver se abre aqui na tela para vocês. Ela faz saudações em Mato Grosso, né? A Eli Maria. Ela coloca como organizar a luta rumo à revolução com a classe trabalhadora preta que não está inserida no emprego formal. Como a gente pode organizar isso, né? E aí, Google? Então, lembra da provocação lá atrás? Um conjunto pode vir a ser, né? Nós temos uma população preta que não está inserida no mercado de trabalho. Alguns gostam de samba, outros não, né? Alguns gostam de macumba, outros não. Alguns gostam do samba da sua comunidade, outros não. Se a gente, enquanto revolucionário, marxista, dialético, a gente vai pegar toda essa bagaceira e colocar enquanto identidade, dificilmente a gente vai estar onde está essa pretaiada para que você possa discutir. É a mesma coisa. Enquanto revolucionário, eu nunca estive na favela, e aí, quando eu vou ver o rap que a molecada produz na favela, é um rap que não tem nada a ver de classe. Ele é machista, ele é homofóbico, mas em que momento aquele pretinho teve uma outra oportunidade de aprendizado que não fosse esse, né? Pega até, inclusive, o modelo estadunidense, daquele jeito, é assim, ou você vai ser o fodão e vai ganhar dinheiro no rap, ou você não vai. Então, ele é um puta desafio das organizações revolucionárias. Eu vou disputar o movimento sindical, que é o que mais a gente tem feito, né? Cada um a seu modo. A maioria das organizações parece um conjunto de federações de sindicato, ou de movimento estudantil, ou coisa parecida, né? Como é que eu vou fazer a atuação que eu faço, seja lá onde eu esteja, e relacionar isso com a luta cotidiana da população preta? Como eu chego num preto que não está na porta da fábrica porque ele não tem carteira assinada? Então, é exatamente isso, é um grande desafio, né? A aproximação com as pessoas que não estão no trabalho formal, que não estão organizadas. Então, eu vejo como algo que a gente deve desbravar, né? Que a gente deve tentar criar novas formas, né, de aproximação, de estar inserido na comunidade, né? A inserção das organizações nas comunidades mesmo, eu acho que é uma forma de tentar se aproximar das pessoas, né? Eu acho dessa forma, porque é muito difícil ver isso acontecer, mas é necessário, muito necessário. Tem outra pergunta aqui da Alice.
Ela pergunta, as revoltas antirracistas têm condições de fazer mudanças estruturais na sociedade? Vocês acham que, como você colocou lá, que seria um estopim? E aí, Buiu, o que você acha? Essa provocação aí. Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Toda vez que eu vejo revolta antirracial, eu fico muito feliz, né? Independentemente de para onde foi a Revolução Haitiana, uma revolta racial pode mudar o mundo de alguém. No nosso caso aqui, se há mudanças estruturais na sociedade capitalista, todo o nosso discurso aqui, todo o nosso debate, inclusive as perguntas do participante, mostram que mudanças estruturais na sociedade capitalista não vai rolar. Não vai rolar. Pode dar um abalo, pode dar uma arranhadinha, pode. É a mesma coisa. Há quanto tempo os revolucionários comprometidos, sério, estão dizendo, cara, o Brasil precisa uma greve geral que pare toda a produção para a gente tentar botar a classe trabalhadora em movimento, né? Esse aspecto racial, ele pode, inclusive, ajudar nisso. Pode ajudar nisso. Botar a classe em movimento. Mas se a mudança vamos lá, um monte de preto na rua, vai mudar a estrutura da sociedade capitalista? Não necessariamente. E ela, Rainer? Também vejo assim, não necessariamente, né? Pode ser que se encaminhe para algo maior, mas pode ser que não também, né? Então, é algo que a materialidade mesmo do real é que vai dizer para a gente com o passar do tempo, né? Se isso vai tomar uma continuidade, se a classe trabalhadora vai, assim, realmente parar tudo, porque a greve é uma coisa que realmente é algo que vai para frente, né? Uma greve geral aqui, eu nunca vi uma greve geral de verdade, né? Aqui acontecendo assim. Então, eu vejo que as revoltas antirracistas, elas são importantes, né? Elas são importantes. Até citando Angela Davis, né? Ela traz essa articulação entre as lutas antirracistas e a luta pelo voto das mulheres, então, no século XVIII, século XIX. Então, eu vejo que isso pode ser o início de algo, né? As revoltas antirracistas, elas podem dar um pontapé, mas que é um vir a ser, como o Buiu falou. Ela pode ser, ela pode acontecer, ou não. Tem uma complementação aqui da Mônica, eu acho que é da primeira pergunta também, já da forma que foi colocada, né? Foi respondida. A Mônica pergunta não, ela faz uma colocação e depois ela pergunta se vocês concordam. A ideologia do branqueamento dava uma live mesmo, ela falando, né? Não morreu, vive imersa no mito da democracia racial. Vocês concordam? Que a gente vive imerso no mito, sim. Muita gente vive, sim, imerso nesse mito. Ele é justamente, né, um mito. O mito é uma mentira espalhada, falada, repetida, que acaba se tornando uma verdade para algumas pessoas, né? Então, que existe uma democracia racial, que não existe racismo no Brasil, já que a maioria são negros, então não tem como ter racismo e tal, essa conversa. Infelizmente, a gente vive sim, por isso que é algo importante a gente demarcar essa questão do racismo estrutural para combater ideias como essa, né? De democracia racial, que é algo absurdo que a gente que não é a realidade, né? É algo, é um mito, como você própria falou, né? Então, eu vejo dessa forma. E aí, Buiu? Então, Mônica, eu acho que daria um congresso, porque até a nossa maneira de ser revolucionário nos permite, quando temos um contato mínimo com a discussão do racismo antipreto no Brasil, nós somos contra o racismo antipreto, nós somos contra o mito da democracia racial, né? No decorrer do nosso dia a dia, esse contra, ele acaba se transformando também num pode vir a ser. Vou tentar exemplificar aqui. O mito da democracia racial
diz, somos todos iguais, não é? Brancos e negros. É evidente que quanto mais branquinho você for, mais igual, né? Mas, em tese, pretos e brancos são iguais. Então, daí, né, acho que em 1871, o Império negou a associação de pretos e a justificativa para negar aquela associação era, bom, se o preto é livre, ele não necessita de uma associação independente porque ele é igual. Se ele é escravo, não tem direito. E acaba que no nosso dia a dia, a gente às vezes faz uma coisa semelhante, né? Todos nós somos contra a maioria da população preta estar desempregada. Quando é que nós vamos fazer um movimento pela empregabilidade da população negra? Opa, mas peraí, isso aí é meio que identitário, né? Então, da minha forma, eu acabo reforçando a igualdade. Pretos e brancos da classe trabalhadora são iguais. Portanto, não justificam uma ação para a empregabilidade da população preta. Ou a gente destrói o capital e emprega todo mundo, ou essa pretalhada fica de fora. Está acostumado. Camaradas, a gente já está meio que no limite do tempo. A gente tem mais uma pergunta da Vitória e depois a gente abre para as considerações finais aí de vocês. A pergunta da Vitória é perguntando se vocês concordam, né, com a ideia de pan-africanismo, né, desenvolvida por Marcos Garvey. O que vocês acham disso? Então, Vitória, agora você me pegou um pouco, porque eu não tenho muito conhecimento sobre essa ideia do pan-africanismo, né? Pelo que eu sei, assim, por alto, né, é uma questão de unificar a África como se fosse um único país. Assim, eu não tenho muito o que falar sobre isso, mas vou tentar pesquisar mais para poder dar uma opinião mais embasada. Agora, deixa com o Buiu aí essa pergunta. E aí, Buiu? Não, eu fico aqui o tempo todo fazendo provocação e aí acabo ganhando uma, né? Então, responder essa pergunta de forma rápida pode nos levar ao erro, né? Pode nos levar a uma negação daquilo que a gente está discutindo. Mas eu acho que tem um conjunto de coisas que precisam ser discutidas. Tá? Eu não tenho como eu ser comunista, o comunismo só funciona em desenvolvimento em todo o mundo, é impossível o comunismo no seu país, e aí eu vou dizer a solução para a África é o desenvolvimento capitalista. Não vou fazer isso, mas também não vou dizer aqui que é totalmente errado você reivindicar. Eu, por exemplo, já deu briga feia com companheiros revolucionários honestos, que eu admiro e respeito pra caramba, porque eu falo que é legítima a indenização financeira pelos 350 anos de trabalho escravo, assim como é legítimo a indenização financeira por mais de 500 anos de expropriação da África. Aí o camarada, né, fala, mas a sociedade socialista vai pagar? Não, nós estamos ainda no capitalismo. Ninguém está falando, né? É como você transita de um extremo para o outro quando a discussão tem algum problema. Eu defendo indenização. Ninguém briga. Você trabalha 10 anos numa empresa, a empresa te manda embora por justa causa. O sindicato vai lá e defende, né, que você receba. É um puta debate? Isso é um debate até com a população preta. Tem gente que fala que eu sou doido, né? Mas eu defendo. É mais ou menos como a discussão identitária. Você tem preto que se reivindicava enquanto marxista lá nos anos 50, que vai desenvolver todo um trabalho sobre o processo de dominação imperialista através das multinacionais, mas toda vez que alguém fala de revolução, de processo, é identitário. E o cara se reivindicava marxista. Eu falava, cara, eu queria também fazer a revolução aqui, mas não tem nem indústria nesse buraco. Mas ele se reivindicava enquanto marxista. Então, são provocações muito boas, que devem ser debatidas e respondidas e fazem parte do grande pode vir a ser ou não. Camaradas, a gente agora vai abrir para as considerações finais aí de vocês, mas antes eu queria deixar aqui, dar alguns avisos, né? Que amanhã vai ter, um dos avisos é que amanhã vai ter ato aí em São Paulo, né, pela manhã, às 14 horas, e a gente vai transmitir ao vivo, né, fazer a cobertura desse ato, como a gente fez semana passada.
Outra coisa também que eu quero deixar aqui um aviso para vocês, quero divulgar que na quinta-feira a gente vai ter uma atividade de formação que é debatendo sobre o que é fascismo, né? Vai ser aqui no canal também, às 19 horas, às 19h30, também a mesma hora que a gente costuma fazer as lives do sábado. A gente vai ter também essa atividade de formação sobre o que é fascismo com o camarada Emiliano, né? Que é do Ceará. Então, deixo aqui o convite para todos. E abro agora para as considerações finais do camarada Buiú e da camarada Lohane, e quero agradecer desde já a disponibilidade de vocês e agradecer também ao público que está aí nos acompanhando. Fique à vontade, Lohane, e fique à vontade, Buiú, para fazer suas considerações finais. Então, eu quero agradecer, né, o convite em nome da organização que eu participo, Ofensiva Socialista, né, e falar sempre sobre essa questão racial junto com o marxismo, né? Então, eu acho que eu vejo uns debates loucos aí na internet dizendo o Marx era um racista, o Marx era isso, coisa de pessoas que não estão entendendo a relação, né? E ficam colocando coisa, né? Inventando conversa. Então, eu vejo assim, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que até agora está aqui, vendo, conversando com a gente, fazendo as perguntas. E a segunda coisa que é, assim, o principal que venho trazer aqui, né, para esse debate, é a questão da dialética, a questão da relação entre a questão racial e marxismo, que não deve ser visto como algo à parte ou algo separado do marxismo, ou como se o marxismo tivesse vários compartimentozinhos, como se fosse um recorte, porque a realidade ela atinge a gente de forma dialética, ela atinge a gente, o conjunto todo. Eu não sofro um pouco aqui por ser mulher e um pouco aqui por ser negra, eu sofro tudo ao mesmo tempo, vem tudo para a gente, né? Todos nós. Então, a gente tentar, né, o máximo que for possível, perceber isso, né? Não ficar separando. Isso entre os próprios marxistas mesmo, né? Então, eu vejo como uma provocação isso também, né? Para a gente começar a tentar analisar a realidade de uma forma diferente e falar de revolução, que é, por fim, o que eu venho para falar aqui, né? Falar de revolução em todos os espaços possíveis, porque ela é urgente e necessária, né? As revoltas antirracistas, elas podem vir a ser algo maior, e esse algo maior, né, para a construção de uma nova sociedade, uma sociedade diferente, é o que a gente está buscando, né? A destruição do capital como a destruição do racismo e todos esses mecanismos que acabam destruindo nossa vida. Então, falar sempre de revolução é o meu papel no mundo, enquanto comunista. Então, é isso. Agradeço novamente. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal da Ofensiva Socialista também, e vamos seguindo nos debates, né, para sempre adiante, né, rumo à Ofensiva Socialista. Obrigado, Lohane, obrigado pela bela fala, né, pela fala importantíssima que você fez. Camarada Buiú, fique à vontade para fazer suas considerações. Eu quero agradecer ao convite do Emancipação Socialista para participar desse debate. Para mim é sempre, como eu disse, há 32 anos tentando aprender uma forma melhor de ser um militante de combate ao racismo antipreto e no movimento sindical e das diversas lutas da classe trabalhadora. Tem uma coisa que me persegue desde o início da minha militância, que é o seguinte: por eu reivindicar o marxismo, mesmo sem entender direito, né, brigando pra caramba com meu amigo Massaro, que vive me dando umas burdoadas, né, para eu ver se eu chego junto, meu amigo Daniel Lage, Sabrina, tem uma coisa que sempre me acompanha. Quando eu chego no encontro racial, que tem diversos grupos, diversas organizações, inclusive alguns camaradas que se reivindicam pan-africanistas, eu sou um negrinho esbranquiçado que tem uma resposta europeia, de um branquinho europeu chamado Marx, e quero copiar isso para negrar. Né? Isso é lá, eu, no movimento negro. E aí, quando eu quero fazer essa discussão racial aqui, junto com os meus amigos, os meus camaradas comunistas, lá vem o Buiú, que é essa discussão de pauta única, né? Que é essa discussão identitária, e aí, ou seja, mais ou menos
como um mestiço estadunidense, lá no tempo mais grosso, né? Ele não é aceito nem pelos brancos, nem pelos pretos, né? Então, eu vivo essa dualidade no meu aprendizado da luta de classe. Antes, eu me revoltava muito com isso. Agora, eu me sinto muito feliz por isso. E eu gostaria de pedir para tomarem cuidado, porque a pessoa se reivindica enquanto panafricanista, né? Eu tenho um camarada chamado Reginaldo Bito, que ele entrou num debate e falou, cara, você tem que assumir que você é um tremendo de um capitalista e se esconde atrás de um discurso panafricanista. Ou se auto-intitula panafricanista, né? Então, eu acho que, dentro da dialética marxista, tentar romper com esses rótulos, não pegar o discurso de um e transformar no discurso da totalidade. Tem muito preto aí tentando ser comunista e com uma dificuldade muito grande, porque nos meios comunistas há uma dificuldade para você poder fazer essa discussão também. E eu sinto muito feliz, mais uma vez, agradeço a emancipação, Lohane, Félix, agradeço mesmo por estar aqui fazendo esse debate com vocês e aprendendo como qualificar o debate. Obrigado. Nós que agradecemos, camarada. Eu quero parabenizá-los, né, mais uma vez, em nome das organizações. Lohane, muito obrigado, né, por estar aqui mais uma vez debatendo com a gente, com mais um assunto importante. Muito bom ouvir você. O Buiú, por se disponibilizar, de estar aqui também, discorrendo sobre um assunto urgente, né, que é a questão racial, do jeito que a gente colocou, né, denunciando, né, o capitalismo principalmente. E eu quero convidar todos vocês para se inscrever, né, no canal, para se inscrever no canal Emancipação Socialista, que está transmitindo essa live para vocês, se inscrever também no canal Ofensiva Socialista, e avisar também que dia 20 a gente tem outra live no canal, só que essa sendo no canal em parceria também com a Emancipação Socialista, essa live sendo no canal Ofensiva Socialista, né, que a temática é LGBT, dia 20. E, mais uma vez, quinta-feira, dia 18, o que é fascismo, né, que é uma live de formação política, né, já que é um tema urgente, né, que a gente vem passando aí por um período com características do fascismo, né, a gente tem um governo neofascista, como muitos especialistas colocam, então a nossa live vai ser de formação sobre essa temática, quinta-feira. Então, agradeço a vocês, se inscrevam no canal, curtam e ativem as notificações para receber nossos vídeos, né, ficamos por aqui. E logo em breve a gente tá com mais lives aí, por isso que é importante que vocês se inscrevam para fomentar e disseminar também essa ideia, né, de combate ao capital, de denúncia ao capital, que é isso que as nossas organizações faz. Então, ficamos por aqui, camaradas, agradeço a participação de todos que nos acompanham e gostaria que vocês ficassem aí, né, na sala, né, do estúdio para a gente conversar um pouquinho sobre a live depois.